Então tem um método por trás, né? Uma Exatamente, metodologia. que eu mesmo desenvolvi, que eu consigo... Porque assim, dentro da minha agência eu tenho 2 agências. Eu tenho uma agência que trata da questão da gestão de carreira do influenciador. Sim. E tem uma outra empresa que trabalha com a gestão de produtos. Certo. Ou seja, lá dentro dessa outra agência, dentro dessa outra empresa, eu trabalho desenvolvendo produtos específicos para influenciadores. Para aquele influenciador. De forma específica, certo. Entendeu? E de formato diferente. Por mais que você queira pegar o mesmo produto, eu nunca trabalho o mesmo produto da mesma forma com você. Porque você tem um perfil e a outra pessoa tem outro perfil totalmente diferente. Então a linguagem, a comunicação é diferente. Entende? Se eu pegar um personal, por exemplo, eu tenho 2 personagens hoje na minha frente, um exemplo. Eu trabalho com ele um tipo de comunicação e com você outro tipo de comunicação. Não dá para eu pegar a mesma coisa que eu trabalho com você e trabalhar com outro. Sim. Entendeu? Que é totalmente diferente. Então, assim, eu consigo identificar através de uma análise de perfil qual tipo de formato que dá certo com aquele influenciador. Às vezes a gente bate na trave, sem sombra de dúvidas que nada é exato. Né? Não tem como a gente ser 100% assertivo nisso aí, porque nós estamos falando de pessoas, números, algoritmos. Então, tudo precisa ser analisado. Faça uma análise geral do algoritmo. Diminui a margem de erro. A margem de erro, exatamente. Então, nós fazemos uma análise geral de todos os números da rede social daquela pessoa, o formato de comunicação, o que é que ele tem disposição para fazer, o formato que ele se comporta e a gente dá o direcionamento. Né? E através desse direcionamento a gente já pegou influenciadores aí que não monetizava nada por mês e hoje monetiza 50, 100, 200 mil reais por mês por conta de uma única estratégia que foi implementada. Encaixou, né? Encaixou o quebra-cabeça, né? É você olhar para o influenciador através do comportamento, através do perfil dele, a personalidade, você dá uma direção que muda todo o cenário. Entende? Você olhar assim e falar assim, não, isso aqui você precisa fazer esse tipo de modificação ou você precisa implementar esse tipo de estratégia. Aí as coisas começam a dar certo. Entende? Então, através de uma análise de perfil, a gente consegue dar um direcionamento que se torna assertivo. É por isso que o nome da minha empresa, que trabalha com a gestão de carreira, é chamada Assertive Play. Assertive Play. É o jogo assertivo. Cara, e você me falando isso, Gabriel, eu vim do futebol, né? Sim. Eu lembrei muito dos colegas lá que foram jogadores profissionais. Tem cara de boleiro mesmo. Eu vim da bola. Eu vim para a educação física justamente por conta do futebol. E a importância de pessoas como você e de agências como a sua para a carreira porque muitos influenciadores veio assim, não tem uma experiência, não teve uma base em casa, até questão financeira. Vou falar do financeiro. Porque eu vim do futebol e a maioria dos colegas que vingaram, eles não tinham uma estrutura, ninguém tinha dinheiro. Ele sempre foi, tipo assim, o cara que bancava a família toda. Então, o que acontecia? Eles estouravam, ficavam ali 10 a 15 anos ganhando razoavelmente bem, às vezes 4, 5 anos ganhando muito bem, e depois ia diminuindo. Só que eles queriam ter aquele padrão de quando estava no auge. Aí era problema puxando problema, até as coisas eles irem perdendo o que conquistou, né? Muita falta de informação, muitas vezes a família mesmo ali ancorando e tal, até por falta de informação também a família, né? Porque nunca teve tanto dinheiro, nunca viu tanto dinheiro. E eu vejo que esse movimento está acontecendo também com os influenciadores. A gente falou de Carlinhos Maia e muitos outros que a gente pode listar aí que não veio do nada, não tinha grana, família ferrada, estava ali naquele limite. E de repente muda totalmente a sua situação financeira e começa a andar com pessoas que muitas vezes querem se aproveitar de você. Tá? Então são muitas informações, você tem que dominar o dinheiro, saber quem é quem, né? Saber quem quer tirar proveito, enfim. Então eu acho que pessoas como você e agências como a sua é importante para justamente dar um norte para essas pessoas. Bicho, vamos por aqui, daqui a pouco tem que lançar outra coisa, de repente, não sei, mas não gasta tudo isso aqui não, faz isso assim, bota aqui, investe aqui. Eu não sei como é que funciona essa parte do financeiro, se tem alguma,
sei lá, de repente manda uma estratégia ou alguma pessoa do financeiro conversar com eu, não sei. Mas o que eu vi muito no futebol foi muita gente quebrando e muita gente ganhou muita grana. Até hoje acontece. Sim. Né? E muito provavelmente vai acontecer ou já vem acontecendo com os influencers também. Assim, é um ponto muito importante a ser citado aqui, porque eu visualizo que é um problema geral, principalmente do brasileiro. Porque raramente a gente tem algum tipo de conhecimento ou informação a respeito de educação financeira. Muito pouco. Pouquíssima. O que você tem é o que os seus pais falaram para você lá atrás. Geralmente é sempre assim. Mas na escola a gente não aprende sobre isso. Ou você para buscar esse tipo de conhecimento, ou então você não vai ter esse conhecimento aí. É uma realidade. E então a gente passa a perceber que a população, em relação a dinheiro, acaba ficando doente, adormecida, fica muito arcaica por conta desses quesitos. E não é diferente com os influenciadores, não é diferente assim como foi com as pessoas dentro do futebol. E existem vários, você citou alguns casos, mas existem vários casos que a gente pode analisar aí, de pessoas que ganharam muito dinheiro com o futebol e hoje não tem nada. E a gente consegue perceber também no mesmo formato vários casos com influenciadores que ganharam bastante recurso financeiro nos últimos anos e hoje não tem esse poder monetário, não tem esse poder mais financeiro. Por quê? Porque geriu os recursos de forma errada. Mas é culpa do influenciador? Não é, entre aspas. Porque ele não teve esse tipo de conhecimento lá atrás e ninguém soube instruir. Qual é a grande diferença do influenciador ter uma agência e do influenciador não ter essa agência? Qual é a diferença do influenciador ter uma assessoria e não ter essa assessoria? É exatamente isso. É a gestão de carreiras. É administrar crises, por exemplo. Lá na minha agência, eu trabalho de forma 360 com o meu influenciador. Eu trabalho com questões psicológicas, questões financeiras e projetos futuros. Então eu faço um trabalho 360. Eu só não me encaixo na questão comercial. Porque tem muitas agências que é só etiqueteira. Ela chega, pega o influenciador, só quer fazer a parte comercial, ganhar a comissão dela e acabou. E se manda, né? Já era. Não, ela permanece, mas ela fica só sugando ali, né? Uhum. Só administrando, não é sugando, ela trabalha pra caramba também. Porque a parte comercial é complexa. Mas precisa existir uma preocupação no geral de como é que o influenciador tá, como é que tá a cabeça desse influenciador. Porque nesse formato você consegue levar esse trabalho que você tem por mais tempo. Fica mais duradouro, né? Porque se você pegar um influenciador hoje que ele não tem essa gestão financeira e ele torre esse dinheiro e se vê sem nada, do jeito que o mundo está hoje, com questões de comparação, um fica olhando para o outro, se comparando com o outro, aí quando o cara menos espera tá sem dinheiro e o outro que começou antes dele tá com grana, aí começa a gerar comparação, quando você menos percebe, ansiedade lá em cima. Aí o cara trava, paralisa. Quando menos percebe, já avança para o quê? Para uma depressão. A gente teve um caso recentemente aí do Mendo, né? Amendoim, lá da Bahia, que tirou a própria vida dele, o amigo do Christian Bell. Né? Então, assim, por vários fatores, inclusive, principalmente pelo que eu já ouvi falar a respeito, questão de comparação, amigos. O cara tava ali animado, brother de todo mundo, mas se sentia sozinho. Entende? Então, acaba gerando esse tipo de problema social que influencia diretamente também na sociedade, dos influenciadores para a sociedade. Porque é um estilo de vida que o cara está mostrando. E nesse estilo de vida que você está mostrando, você influencia pessoas. Você já comprou alguma roupa porque você viu alguém usando? Roupa? Já. Já? Já. Pronto. Você vê do futebol. Comprou alguma chuteira, alguma coisa porque você viu alguém, Já também, algum jogador, já sim. Sempre, né? Sempre. Também? Também. Então, assim,
por conta disso, você vai gerando um certo tipo de influência, um lifestyle ali diferenciado, que as pessoas que estão me assistindo vão falar, pô, eu quero viver isso aí também, irmão. Acontece. Por mais que você não tenha... Por mais que a pessoa não tenha aquele mesmo poder financeiro, mas ela vai buscar aquilo. Hoje, os maiores consumidores das grandes marcas e grifes não são as pessoas que são classe A. Não são. É classe média para baixo. Os emergentes, né? A gente vê a questão até da Lacoste, teve até um grande problema aí, né? De algumas marcas, tipo, que só era um público que usava. E hoje em dia não, irmão. Todo mundo tá comprando aí, tá ostentando lá. Foi bem interessante. Por quê? Porque os influenciadores começaram a usar aquilo ali e muita gente quer ser como eles, né? Exatamente. Então, quando você para perceber a respeito desse quesito aí, de influência, de gestão financeira, entre outros, a gente consegue perceber um déficit na sociedade em si. Então, lá na agência, todos os influenciadores que eu trabalho, eu faço questão de dedicar tempo suficiente, tanto para ouvir, quanto para orientar. Financeiramente falando, influenciador geralmente, quando ele faz qualquer tipo de parceria com marcas, ou quando a gente roda algum tipo de produto, o faturamento é alto. Então precisa se resguardar também em relação ao recolhimento de imposto, para não ter problema com o governo, nada do tipo, não ter suas contas bloqueadas, e entre outros tipos de problemas que podem vir decorrente ao grande faturamento. Até porque ele não tem experiência, né? Nunca precisou declarar várias coisas e tal, e de repente, em 1, 2 anos, você se vê com o mesmo monte de coisa, você não sabe nem para onde ir. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Qual caminho eu vou ter que percorrer aqui? Não foi ensinado. Não foi ensinado. Eu não aprendi isso na escola. Tudo que eu sei, eu tive que aprender na vida, cara.